Deixa eu me apresentar e depois a Thalita vai se apresentar também. Bom, meu nome é Maurício, eu trabalho aqui no Canadá como chefe de cozinha, trabalho num clube de golfe, trabalho num bistrô, também sou instrutor de culinária aqui e também tenho um negócio próprio, né? Então tem bastante atividade aqui. Eu já moro aqui no Canadá há 4 anos, né? A gente decidiu mudar de país depois que a gente sofreu um sequestro relâmpago no Brasil. Eu já contei essa história, né, em outros webinars. E depois disso a gente foi viajar para a Itália, viu que a vida lá fora era diferente, muito mais segura. Depois a gente foi para os Estados Unidos, viu que também lá, apesar de ser Estados Unidos, ainda é muito mais seguro do que no Brasil. E depois a gente veio para o Canadá para passear, para visitar, tirar férias e tal, e a gente gostou daqui. Passou um tempo, a gente veio para cá estudar inglês, gostamos. Eu voltei para o Brasil, pedi demissão, larguei tudo e a gente veio para cá e, graças a Deus, tem dado tudo certo. Tá? E o tema de hoje, desse webinar, é a respeito de locação de imóveis, né? Eu vou contar uma história depois de quase eu caí num golpe aqui no Canadá, né? Mas antes, eu gostaria que a Thalita se apresentasse, eu convidei ela para participar desse webinar. Bom, pessoal, meu nome é Thalita, eu estou no Canadá há 2 anos, eu moro em Moncton, meu marido e eu viemos, no caso, ele veio fazer college e eu vim com visto de trabalho. Nós já estamos no processo da residência permanente, né? Ele terminou o college esse ano, e aí a empresa em que ele está trabalhando resolveu ajudá-lo com essa questão. Eu sou advogada, né? Eu era advogada no Brasil, depois eu comecei a trabalhar com idiomas, né? Dando aula de inglês, espanhol. Ao chegar aqui, eu trabalhei na área financeira de uma empresa de petróleo. Esse ano eu trabalhei na área imobiliária, né? Com aluguéis, e eu abri a minha própria empresa esse ano, a Rent It Up. Eu vou deixar o contato depois para vocês, caso alguém tenha alguma dúvida e queira saber mais sobre o nosso serviço, fiquem à vontade, tá? E então eu já estou trabalhando nessa área já tem um tempinho, porque na verdade, quando eu cheguei aqui em Moncton, a comunidade era muito pequena, eram em torno de 30 brasileiros. E devido à crise no Brasil, as pessoas, né, com esse desejo de imigrar, a comunidade aqui cresceu bastante, porque é uma cidade com um custo de vida relativamente baixo, né? A gente estava conversando, né, Maurício, aqui. Exato. O de aluguel aqui, você paga o dobro aí, né? Pelo mesmo tipo de apartamento, né? Não chega a ser o dobro, mas é uns 50% a mais. Então, pois é. Em regiões como em Toronto deve ser o dobro, e em Vancouver deve ser o triplo, né? Pois é. Então, um aluguel, só para vocês terem uma ideia, um aluguel de um apartamento de 2 quartos aqui está em torno de 700, atualmente, né? Estamos falando de novembro de 2018. Em torno de 750 a $1.000. E já muitas vezes incluindo todas as despesas, todas as contas, né? Eletricidade, aquecimento. Esse é um valor muito baixo em comparação com a maioria dos lugares, né, do Canadá. E o college também aqui é mais barato, e isso atraiu muita gente para cá. Então, 2 anos atrás, tinham em torno de 30 brasileiros. Esse ano, acredito que nós já estejamos além de 150 pessoas, ou seja, foram 5 vezes mais, né, do que cresceu 5 vezes num período de 2 anos. E, obviamente, o mercado de imóveis sentiu isso, né? Esse ano, principalmente esse ano, as empresas levaram um susto com o aumento da imigração aqui nessa região.
E eles não estavam preparados para essa demanda e tiveram dificuldade de conseguir atender a todos, né? Num cenário como esse, é comum surgir pessoas que queiram tirar vantagem, né? Que queiram aplicar os famosos golpes que a gente ouve falar e que o Maurício vai contar agora um pouquinho de como é que foi a experiência dele. Exatamente. Antes de vir para o Canadá, né, morar aqui, a gente começou a procurar a casa, apartamento na internet, e a gente tinha 3 gatos que a gente ia trazer, né? E que a gente trouxe, né? E foi muito difícil achar lugares que aceitavam 3 pets, né? A maioria aceita 2. Né? Tem lugares que não aceitam, né? E, enfim. Tem lugares que não aceitam nem criança, né? Nem criança, é. Pois é. E a gente conseguiu achar uma casa, então, que tinha um preço muito barato. E eu entrei em contato, então, com o landlord, né? Landlord é o como é que chama no Brasil? É o locador. Locador, exatamente. E aí, esse landlord mandou um e-mail de volta dizendo que ele era um casal de pastores, né? Eles estavam numa missão na África e que eles estavam procurando uma pessoa qualificada. Que eu deveria preencher uma ficha, mandar para ele para ver se ele ia aprovar ou não, né? Deixa eu só fazer uma pergunta. Por acaso você forneceu algum documento seu, cópia de documento? Não cópia, mas eu forneci dados. Exatamente. Eu forneci dados, né? Muito cuidado. Essa é a primeira. Eu não digo a primeira, mas assim, essa é uma dica muito grande. Olha, se a pessoa de cara já te pede assim informação ou cópia das suas, muito cuidado, tá? Mas eu me lembro que mandei salário, mandei quanto a gente tinha guardado, enfim, né? Patrimônio, essas coisas. E aí, para minha surpresa, voltou um e-mail desse pastor dizendo assim que eles gostaram muito da nossa ficha cadastral e que no nosso caso eles não iam nem cobrar o aluguel. Eles pela troca da gente cuidar da casa deles durante um período, a gente só iria pagar água, luz, gás, etc., o que chamam aqui de utilities, né? Ou seja, porta da felicidade, né? Para quem está imigrando, né? Que não sabe se vai ter um emprego garantido do outro lado. E uma surpresa dessa, a gente ficou super feliz, eu fiquei super feliz e voltei o e-mail agradecendo, super feliz, né? E aí ele voltou um e-mail dizendo, olha, mas para isso você vai ter que fazer um depósito que eles chamam de damage, é isso? Bom, você pode chamar de ou damage deposit ou security deposit, que seria no Brasil o nosso calção. Exato, né? Seriam as chaves, né? E aí era em torno de $350 e que eu deveria depositar numa conta da Western Union, eu acho. E eu queria já depositar, e minha esposa falou, não, tá cheirando meio estranho, vamos esperar um pouco, vamos olhar, tal. E aí o cara começou a me fazer pressão, dizendo, olha, tem outros candidatos na frente, a gente gostou muito da sua ficha e a gente vai passar para outra pessoa, né? E aí fica naquela pressão de, vou perder essa oportunidade, como é que vai ser, tal. Aí no fim, aí eu falei para ele, olha, eu acho que eu vou declinar. Aí ele disse, é uma pena, porque a gente gostou muito de vocês, tal. O e-mail era muito convincente. Ele escrevia e-mails de 1, 2 páginas, entendeu? E você notou algum tipo de erro nesse e-mail? Ortográfico? Ortográfico? Sim, alguns. Alguns. Mas na época eu tinha o inglês básico. Entendi. Isso era difícil notar. Pode contribuir para você não perceber, né? Exato, Porque muitas vezes, Maurício, eu vou te pedir desculpa só para te interromper claro, aí. Imagina.
muitas vezes eles são pessoas que não estão nem no Canadá, Exato, né? Eu acho que você vai falar sobre isso agora. Exatamente. E aí, o que eles utilizam, né? O que esses golpistas utilizam? O Google Tradutor. Então, por exemplo, no meu caso, eu estava aqui comentando que eu dava aula de inglês e tal, inclusive tem aluno meu aqui, né? Porque todo webinar meu eles vêm me zoar, como é óbvio. Então, assim, eu que tenho um conhecimento mais avançado da língua, eu consigo detectar se de repente aquilo ali foi Google Tradutor, aquilo talvez não faça muito sentido, mas para uma pessoa que talvez tenha um inglês mais básico, realmente é complicado. O ideal seria pedir talvez uma pessoa assim mais experiente para poder ler aquele e-mail com você, né? Para poder ver se tem alguma coisa que sou errado, né? Um outro errinho não é nada demais, mas como eu estou falando, muitas vezes a pessoa não sabe nem falar inglês, escreve muitas coisas no Google Tradutor e vai, né? Exatamente. E aí, eu tive a ideia que, eu conversando com um amigo meu, ele falou o seguinte, olha, o Google agora tem um Google Picture, que você coloca uma foto lá e ele te fala o website que tem essa foto. Como o Google tem, você coloca alguma coisa, ele te mostra os sites, né? E eu fiz isso com a foto da casa, então, que ele tinha mandado. E, para minha surpresa, abriu a mesma casa sendo alugada em vários lugares do mundo. Tinha na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Dinamarca, um monte de lugar. Mas eram as mesmas fotos, a mesma casa. Ô Maurício, esse Google Pictures, no caso, ele tem a aba aqui no Google? Como é que a gente faria, por exemplo? Então, lá no Google, você põe Google Picture, aí aparece, aí você clica no link e aí você pode fazer o upload de uma foto. Olha que legal, gente. Eu própria não sabia desse Google Picture. Estou aprendendo aqui mais uma coisa para ficar esperta junto com você. Obrigada. Imagina, é legal até colocar a própria foto para ver se não tem nenhum site aí, né? Né? Com certeza. Enfim, e aí, eu rastrei, tem como você rastrear a conta, né, do Western Union, e essa conta era de uma pessoa, enfim, o lugar de origem era da Nigéria. Então, quer dizer, meu nível de motivação estava lá em cima, de empolgação, de ter achado de repente a casa dos sonhos, de repente, pum, lá e para baixo. Né? Aí você começa a pensar assim, mas eu vou cair num golpe, já tem um golpe lá no Canadá e eu estou saindo do Brasil por uma questão de segurança, vou para um país que, sei lá, né? O Diogo está falando aqui que essa informação é até interessante de colocar no grupo do Facebook. E eu concordo, porque quando você... existem outros vídeos, outros sites que escreveram sobre essa questão de como evitar golpes no Canadá e tal, mas ninguém até então mencionou essa questão do Google Pictures, que é uma ferramenta para você verificar se de fato, né, aquela foto procede mesmo. Mas sabe o que seria bacana também? De repente checar o Google Street View, né, com o endereço que a pessoa te passou, para ver se de fato existe aquele imóvel naquela localização, né? Exato. E aí, semana passada eu tive essa ideia de fazer o webinar a respeito desse caso, falei, deixa eu ver se tem alguma casa aqui em Regina, em Regina, que seja suspeita ou que tenha a mesma história, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui, só para vocês verem aqui. Eu achei um anúncio, vocês devem estar vendo a minha tela agora, né? Estão vendo a minha tela, né? E eu achei esse anúncio num site chamado freerentads.com. E aqui é em Regina, você vê, são 2 dormitórios, Regina, na 24, né? Na Avenida 24, essa avenida existe aqui mesmo, mas não tem número. Aí já tem alguma coisa estranha, né? E aí fala, para alugar, contact landlord,
Tem aqui a descrição e tem aqui também caretaker, quer dizer, precisa de alguém para tomar conta da casa. Né? Uhum. E aí tem a descrição, mas o engraçado é que os lugares aqui, ó, dessa parte, são lugares aqui realmente, tá? Então, por exemplo, Hillsdale, University of Regina, são lugares aqui mesmo. Isso que Olha que engraçado, tem até um aviso, cuidado com o esquema, cuidado com o golpe aí, olha. Gente, pode ser que esse não seja um esquema, né? Pode ser que esse não seja um golpe. Para ser verdade, né? Mas então, parece muito com o mesmo anúncio que eu que eu quase caí, né? Quando antes de vir para cá. Né? Maurício, deixa eu te contar uma coisa. Eu também quase caí num anúncio desses. Você acredita? Só que no caso não foi aqui no Canadá. Eu morei na Espanha alguns anos atrás. E nessa época eu já estava na Espanha, no caso eu estava em Madrid, na casa de uma amiga, e procurando um local para alugar. E aí me apareceu um local assim maravilhoso, com o aluguel super barato. E quando a gente passou pelo local, nós chegamos a passar em frente, de fato o apartamento existia, o prédio, né, conforme a foto do anúncio falava. E foi quando a minha amiga teve a ideia de entrar para pedir mais informações para o porteiro. E foi o porteiro que confirmou que era um golpe. Ele falou assim, olha, eu não sei quantas pessoas já vieram aqui para perguntar desse apartamento e tal. Então, o que me chamou a atenção, tanto na sua situação, o que as nossas situações têm em comum? Valor muito em conta, ou grátis, ou um valor muito abaixo. Pesquise sempre os valores de aluguel da região para onde você vai. No caso, eu mencionei aqui que aqui em Moncton o valor é em torno de 750 atualmente, né? A $1.000. Mas existem imóveis um pouquinho mais caros também. Você pode achar imóveis de 2 quartos por 1.200, 1.500. Eles são imóveis com padrão mais alto, né? Melhor, mais diferenciado. Agora, o meu apartamento é um apartamento de 2 quartos e ele se encaixa nessa categoria, né, de preço que eu falei inicialmente. E eu estou super satisfeita, bem localizado, a estrutura bacana, enfim, né, tanto que eu não quero sair daqui. O motivo da gente estar morando foi por ser próximo ao college, mas é uma região tão boa que eu não quero sair daqui. Mas então, olha, desconfie se for alguma coisa assim, grátis, tomar conta da minha casa, como você mencionou, então, um valor, né, assim, muito abaixo. Esses valores você pode encontrar no site, eu não sei se você já ouviu falar existe um site chamado, vou falar em português, numbeu.com. Você consegue digitar aqui? Com certeza, peraí, ó. Vou colocar aqui, ó. .com. E aí, nesse site, você pode pesquisar os custos da cidade, né, na qual você está interessado. Então, você tem valores não só de aluguel, como também de supermercado, valores de carro, enfim, é um site muito bacana para você ter uma referência. Porque se eu for, por exemplo, para Toronto e, né, estiver buscando um apartamento lá, com o mesmo estilo do meu, localização, né, parecida, assim, central, bem, não é central, mas é bem localizado, e com várias coisas ao redor e tal, e eu achar um apartamento por talvez 750, 800, opa, alerta, né, vamos ficar alerta, porque alguma coisa não soa bem aí, tá? Então, você tem que saber de fato. E outra coisa bacana é você ter como... Porque muitas vezes, é igual eu falei, você vai olhar no Google Street View e o imóvel está lá. Mas como saber se de fato ele está sendo alugado? Aí seria o caso de você
pedir a alguém que você conheça para entrar em contato. Uma coisa que eu reparei, trabalhando com esses serviços para newcomers, né? Imigrantes e tal. As empresas, elas têm bastante resistência de atender ligação internacional. Mas se é um número local, eles já atendem melhor e mais prontamente. Então, peça alguém local para entrar em contato e, de fato, confirmar, né? Principalmente se for um aluguel por particular. Porque se for uma grande empresa, né, você vai encontrar aquele imóvel no site da empresa. Mas se for o dono alugando, peça alguém para entrar em contato, peça alguém, de repente, para conversar com aquela pessoa, ir até o local, tá? Então, isso foi o que a gente fez, né? Quer dizer, depois daí, a gente não confiava em mais ninguém, né? Mais nenhum site, mais nenhum anúncio. E como é que a gente ia saber se aquele apartamento era de verdade ou não? Imagina chegar com malas, com gatos, e chegar lá, bater na casa, tem gente. Nossa. E agora, né? Para onde a gente vai? Então, a gente achou uma brasileira que morava aqui em Regina, na época. A gente não conhecia ela. E eu contei o que aconteceu e ela se prontificou aí no apartamento e ver se realmente existia, se estava para alugar, né? E se era aquele mesmo anúncio, tá? Então, eu acho que foi o que meio que salvou a gente aí. Então, é importante que alguém tenha a possibilidade de visitar o imóvel para você, caso você já queira alugar do Brasil, né? Você tem a opção de chegar e procurar, mas se você tiver com animais ou com crianças, a sua busca já vai ser um pouco mais complicada. Então, você ter alguém que adiante isso para você, de fato, é muito prático. Outra questão super importante é a questão de bed bug. Para quem não sabe, bed bug é carrapato, tá? E isso, infelizmente, é mais comum do que a gente imagina por aqui. Existe um site que você pode verificar a ocorrência de bed bug, é um site oficial, né? Esse site, ele se chama bedbugregistry.com. Eu vou colocar o link aqui só para vocês terem o guardados, mas eu vou ser bem sincera com vocês, pessoal. Esse site, ele não é preciso, sabe? Ele não por exemplo, se você for consultar a cidade onde eu estou, Moncton, você não vai encontrar nenhuma ocorrência de bed bug. Porém, nós já tivemos pessoas que nos procuraram, por favor, me ajuda a achar um apartamento urgente, porque o prédio onde eu estava tinha bed bug, taranã. Então, mas não está registrado no site. De acordo com o site, somente existe uma ocorrência em Fredericton e as restantes são em St. John, mas nenhuma em Moncton. Né? Sem querer fugir muito do assunto, mas quando tem bed bug no prédio, as pessoas têm que evacuar o prédio, né? As pessoas têm que evacuar, as pessoas têm que... o dono é obrigado a detetizar? Detetizar. Uhum. Detetizar o prédio. As pessoas têm que lavar todas as roupas. Na verdade, o ideal seria você até queimar, né? Você jogar fora, porque o inseto, ele é resistente a calor, isso é uma preocupação muito grande. Então, o que a gente recomenda é que, assim, as pessoas ao chegarem aqui tenham muito cuidado ao pegar móveis na rua, principalmente sofá e cama, né? Colchão. Exato, colchão, cama, porque pode ser que esses são móveis que eu recomendo que a pessoa compre novos ou pelo menos segunda mão de alguém conhecido,
né? Alguém que você saiba que, entendeu? Uma pessoa que nunca teve problema. Isso é comum aqui no Brasil, comprar móveis usados aqui, né? Móveis usados, pegar doação de coisas, é muito comum, né, no Canadá, Canadá. no Brasil. É. Legal. Aqui é Agora, comum mesmo. Thalita, qual que é o seu papel como na parte de imobiliária, né? Bem, Porque nós, diga, o seu papel não tem no Brasil, né? Como um não. agente. Aqui nós, como eu falei, eu trabalhei como leasing agent para uma empresa aqui de Moncton e posteriormente eu abri a minha própria empresa em que nós oferecemos um serviço como se fosse um corretor de aluguel, mas é independente, né? Nós, no caso, nós não trabalhamos com uma empresa específica, nós trabalhamos com todas e nós vamos buscar uma solução, um imóvel de acordo com os requisitos que o cliente nos passar, né? Então, no seu caso, você mencionou que você veio com o quê? 3 gatos? Então, a gente precisaria encontrar um apartamento que fosse pet friendly, né? O que não é o caso. Os apartamentos pet friendly já são um pouquinho mais difíceis de se encontrar. E como você mesmo mencionou, alguns têm limite de número de animais. No caso, para gato, eles são um pouco mais flexíveis, mas para cachorro costuma ser apenas 2, tá? E, obviamente, às vezes você vai ter 2 cachorros e 15 gatos, aí também não pode, tem que ser um limite razoável, né? De forma que não cause nenhum dano ao apartamento, que não cause nenhum cheiro que possa incomodar os vizinhos, né? Então, aí, basicamente, o que a gente faz é isso, a gente oferece vários serviços para quem está de mudança para cá, desde buscar no aeroporto até conseguir uma estadia temporária. Nós gerenciamos algumas propriedades e também ajudamos com o home search, né, de encontrar uma casa definitiva e obter também a documentação inicial, né, que a gente chega aqui, precisa fazer o SIN, né, que é o Social Insurance Number, a gente precisa tirar o Medicare, a gente precisa abrir conta em banco, aquelas coisas iniciais, né? Então a gente oferece todo esse suporte para os recém-chegados. E não Então, só brasileiros. então você diria que para quem quer alugar um imóvel lá do Brasil, né, para evitar cair num golpe, ou para evitar cair, nem sempre, às vezes não é golpe, mas às vezes a pessoa alugou um imóvel que não está em condições de morar, ou que tem algum problema grave, né? Exato. Para evitar qualquer tipo de problema, o mais seguro, de fato, seria você ter alguém, né, contratado por você para visitar os locais, para resolver todo e qualquer tipo de burocracia, e fazer todos os trâmites junto às empresas, muitas vezes fornecer referências, porque você sabe, né, Maurício, aqui as boas referências no Canadá são tudo. É tudo. É verdade. Para procurar emprego, para qualquer coisa, né? É verdade. Então, eu acho que tem uma pergunta aqui do Rogério, falando como é que seria a questão se a gente descobrir que é um golpe, etc. Existe um site que você pode denunciar, seria o Canadian Anti-Fraud Center, tá? No caso, você vai denunciar, eu posso colocar o link aqui do Canadian Fraud Center, peraí que eu vou colocar para a galera. O Rogério fez outra pergunta, que é essa se tem um site chamado Reclame, tipo o Reclame Aqui que tem no Brasil. Não tem, eu desconheço. Aliás, tem uma oportunidade de negócio aí. Eu conversei com alguns canadenses, eles acharam a ideia maravilhosa, mas precisa investir em tecnologia, etc. Aqui em Moncton, a gente tem um site, assim, uma página no Facebook chamada Moncton Hits and Misses.
Então, acertos e erros, né? Que são clientes de empresas variadas que vão lá para falar assim, olha, poxa, tal lugar me prestou um serviço excelente. Olha, tive um problema com tal lugar. Então, o cliente vai até essa comunidade, esse grupo, né? Relatar a sua experiência com determinada empresa ou serviço, enfim. Legal. Mas é o mais próximo de Reclame Aqui que a gente tem. Não existe, de fato, algo, não que eu conheça, né? Quem sabe alguém não resolve criar. Legal. Então, acho que a sua indicação, Thalita, é que procure um profissional que possa representar. Você fazer por você. Eu não quero, assim, que as pessoas pensem que eu estou querendo puxar a sardinha para o meu lado. É possível você fazer por você mesmo, é possível. Agora, você tendo alguém que esteja por você e que lute por você, por exemplo, nós tivemos um caso recentemente de um cliente nosso que havia alugado e já pago e já ia chegar direto com o apartamento. E houve um erro da parte da imobiliária que, de repente, esse cliente se viu sem um local. Como ele era cliente nosso, nós imediatamente falamos, não, peraí, na rua da amargura você não vai ficar. Conseguimos uma estadia para ele sem custo, enquanto a imobiliária resolvia o problema, e de fato, e nesse meio tempo, ficamos pressionando a imobiliária para resolver, para conseguir uma solução, e de fato eles conseguiram. E assim, todos os nossos clientes, qualquer tipo de problema que eles tenham, eles contam com o nosso suporte, né? E nós também orientamos sobre as peculiaridades do contrato de aluguel aqui no Canadá. Por exemplo, Maurício, você sabia, acho que essa você vai saber. Talvez não. Poxa, bom, aqui no Canadá, quando você entrega um imóvel, né, que você vai se mudar daquele local, você não tem que pintar o apartamento. Sabia disso? Eu sabia. Esses dias minha esposa comentou e eu falei, mas isso é engraçado, né? Então no Brasil a gente tem que pintar o apartamento todo, tem que reformar, etc. Aqui a empresa cuida disso. E existem outras particularidades também que, por exemplo, eu vou com o cliente no momento da assinatura do contrato, eu faço questão que o cliente entenda todas as cláusulas, traduzo, se tem alguma coisa que eu quero enfatizar, mostrar a importância, eu paro a pessoa e explico para o cliente, enfim, né, para ter a certeza de que ele está seguro, de Legal. que ele está se sentindo seguro. Eu tenho uma pergunta para te fazer, mas antes o Vitor perguntou, isso acaba sendo um golpe comum no Canadá? Já vi muita gente, muitas pessoas falando. Então, Vitor é meu aluno. Legal. Ele. Mas eu acho que não vem do Canadá, né? Ou seja, eu passei por isso na Espanha. Então. Mas eu acho que é um golpe mais comum em países que recebem muito estrangeiro. Né? Isso, verdade. Estados Unidos, Alemanha, Londres, a Inglaterra. Você vê mais esse tipo de golpe, né? Agora, a minha pergunta é, o que você indicaria, então, sei lá, para uma pessoa que está indo para uma cidade pequenininha? Vou pegar uma cidade aqui do lado, Moose Jaw, não tem imobiliária lá, não tem corretor, né? Como é que a pessoa vai saber se aquela casa existe ou se ela manda o depósito em dinheiro? Como é que ela... O que você acha? O que você sugere? É melhor ela ir para um hotel primeiro? Olha, nesse caso, se ela não tem a possibilidade de que alguém entre em contato ou verifique aquele local, o ideal seria ela se valer, por exemplo, de um Airbnb para a primeira semana ou, né, primeiras 2 semanas de chegada, e ela então procurar algo
que esteja de acordo com as expectativas e o orçamento, né? Expectativas, necessidade e orçamento. A gente tem que balancear esses três na mesma equação. E aí ela vai ter a oportunidade de visitar e de conhecer e ver e tal. Eu percebo que muitas vezes os brasileiros eles têm preconceito contra basement, morar no basement. Que é o porão, né? Pra gente no Brasil. O porão, exatamente, o andar de baixo da casa, né? Bem, na maioria dos casos, o basement ele costuma ser um pouco mais barato, mais em conta. Porém, quem mora no basement, uma dica que eu dou, sempre ter um desumidificador em casa, no apartamento. Por quê? Porque tem uma certa umidade. Então, para evitar mofo, problemas de saúde, né, respiratórios, é legal ter um desumidificador ligado ali constantemente no basement. E existem dois tipos de basement, né, na verdade, o tradicional, com a janela bem pequenininha, e existe o ground floor, que eles chamam, que na verdade é um basement com uma janela bem maior. Então, tem muito mais luz esse tipo de apartamento. E é o que a maioria dos imóveis basement que eu trabalho são assim, são, na verdade, chamados de ground floor por conta disso. Outra coisa que eu queria só fazer um parênteses rapidinho, a gente no Brasil, existe uma diferença, e a minha sócia hoje minha sócia é canadense, tá, pessoal? E a gente estava conversando sobre a questão de um apartamento, e ela falou assim, não é um apartamento, aquele prédio não é um apartamento. Olha o que ela falou, it's not an apartment, it's a condo. Aí, quer dizer, aí você pensa, condomínio, bom, apartment são apartamentos para aluguel. Condo é apartamento para venda. Então, ali você tem a opção de comprar o seu apartamento, né? Não são imóveis que estão para aluguel, são de proprietários, tá? Porque aqui existe muito caso, no Brasil, muitas vezes a gente aluga de uma pessoa diretamente, a pessoa tem um apartamento no prédio tal, e a pessoa viaja, ou enfim, né? E coloca o imóvel à disposição. Aqui existem prédios inteiros que estão para aluguel, vários apartamentos. Então, essa é uma outra diferença, né? Só para a gente ficar esperto quando olhar os anúncios. Apartment é o para aluguel. E o condo é para apartamento à venda, caso você queira adquirir o seu imóvel. É bom que a gente já está fazendo uma aula de inglês aqui, Olha, grátis. bobo, eu não consigo, é maior que eu, é mais forte. Eu tenho que ensinar alguma coisinha. Tá no sangue, né? Isso aí. Legal. Tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar antes da gente abrir para perguntas, Thalita? Olha, então eu falei, só fazer uma revisão assim geral das coisas que a gente falou. Procure pesquisar o valor, tá, do local que da cidade para onde você vai se mudar, os valores de aluguel, inclusive. Se você vir um anúncio que esteja muito abaixo, fica esperto, atenção. De qualquer forma, procure pedir a uma pessoa local para entrar em contato com a imobiliária, né, ou com o proprietário, de preferência visitar o local e ver as condições em que o imóvel se encontra, porque muitas vezes as fotos são diferentes da realidade, né? E, de fato, procurar referências sobre aquela empresa ou sobre aquele local, tá? Sobre aquela pessoa, no caso. Da mesma forma que eles te pedem referência, você também pode pedir referência, tá? Você está no seu direito de fazer isso. Não é verdade? Uhum. Além disso,
desconfiar de pessoas que já te pedem assim pessoas que você não conhece, né? Uma coisa é você ter a referência de uma pessoa, de um profissional, e contratar um serviço, enviar o pagamento e tal. Mas uma pessoa que você não conhece, atenção para já não enviar um pagamento ou um depósito, sabe? Existe também o caso das pessoas que pedem um depósito para mostrar que você realmente está interessado no imóvel, ou um depósito para você fazer uma visita inicial. Não façam isso, tá? Não façam isso. E eu acho que é por aí. Legal, legal. Depois eu vou me lembrando à medida em que a gente for conversando. Legal. Bom, para quem já está dando o horário, né? Eu vou amanhã mandar um e-mail para todo mundo que se inscreveu com o replay desse webinar. E a partir de amanhã eu vou mandar algumas informações. Então, fique esperto lá no e-mail, dá uma olhada, vê se não caiu no spam, né? Vou mandar também as perguntas que rolaram aqui, eu vou resumir elas e mandar por e-mail. E, além disso, eu construí um mapa de todos os processos para imigrar do Canadá. Que Tanto legal! os processos federais quanto os provinciais. E tem mais de 80 processos, tá? Uhum. Eu vou estar mandando também para o e-mail de vocês, que estão Caramba, cadastrados. até eu quero esse aí. Legal, posso te mandar também, não tem problema. Te manda, por favor. E a partir da semana que vem, eu estou pensando no próximo webinar, fazer um webinar explicando o processo do Express Entry. Beleza. Né, que é o principal processo aí do Canadá, né? Uhum. Aliás, o Canadá, para 2019, aumentou a meta para trazer imigrantes. Olha que legal. Então, pois a meta era 250 mil e passou a ser 330 mil pessoas para 2019. 330 mil, depois são 340 mil em 2020 e 350 mil em 2021. Olha que legal. O Vitor está dando uma sugestão aqui, que live sobre intercâmbio seria top demais. Legal, eu vou convidar um amigo meu que fez o intercâmbio aqui e depois ele fez um intercâmbio na Universidade de Regina e totalmente ele pegou uma bolsa de estudos, não precisou pagar nada. Olha que massa! Inclusive a bolsa pagou inclusive o custo dele aqui Uau! de aluguel, de comida, Nossa, etc. excelente. Pois é, isso é sempre uma boa, assim, né? Uhum. Quem tem condição de vir em uma visita exploratória, conhecer antes de se mudar, né? De fato, eu sempre recomendo. Sim. Porque aí você próprio vai poder conhecer, visitar os locais, alguns locais, conhecer o tipo de moradia. Nessa visita sua exploratória, você já pode agendar, de olhar alguns locais, simplesmente a título de curiosidade, para você conhecer, né? Agora, nós estávamos falando aí sobre a questão de muito cuidado ao enviar documentação, né? Igual você enviou, pagamento online e tal. Quando, de fato, você estiver fazendo... Porque aqui no Canadá, outra particularidade é que você se candidata para alugar um imóvel. Você pode ser aprovado ou não, né? Então, caso você não tenha uma boa referência, ou, enfim, você pode não ser aprovado, a sua application pode não ser aprovada. Então, no Canadá você se candidata, no Brasil você já aluga direto. Eu quero alugar esse imóvel e tal, taranã, você já acerta tudo e já está meio que definido se você atender todos os critérios. Aqui não. Muitas vezes eles estão recebendo candidaturas àquele imóvel de várias pessoas. E pode ser que outro tenha chegado antes de você ou tenha fornecido a documentação, enfim. Mas o cuidado é de não fornecer
caso você já esteja no Canadá e queira se mudar para outra cidade, outra província, não fornecer o seu SIN number, né, para as pessoas, seria o CPF, né, aqui no Canadá, não fornecer. No processo de aluguel, de fato, quando você já tiver avançado na application, né, na candidatura ao imóvel, é comum que as pessoas te peçam algum documento comprovando a sua situação no país, seja de residente permanente, seja de visto de estudo, seja de visto de trabalho, tá? Ou, por exemplo, se você está fazendo um college, as pessoas querem a LOA, né, que é a carta de aceitação no college, Letter of Acceptance. Então, as pessoas podem solicitar esse documento. É normal, mas aí você já está lá na frente, ok? Legal. O Vitor pediu, acho que alguma coisa sobre preços, tipo, duração, coisa do gênero. Eu tenho uma planilha que eu vou mandar também para quem está inscrito, de mais ou menos como é o custo de vida aqui por cidade. Eu peguei as 5 maiores cidades do Canadá, peguei mais 2 cidades pequenas. Inclui uma outra. Não incluí, mas vou incluir. Tem que incluir, como assim? E aí dá para comparar bem lá a diferença de preço de uma cidade para outra, entendeu? Ótimo, legal. Bom, vamos abrir para perguntas. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, por favor, escreva aí no chat, que a gente já está quase encerrando aqui. Quero dar um oi para o meu aluno Eduardo, que está aí também. Legal. Então, vamos lá. Se alguém tiver mais alguma pergunta, tem um delay aqui do que a gente fala aí da transmissão, tem um delay de alguns segundos. Eu diria que uns 20, 30 segundos, tá? Ok. Vamos lá. Inclui Moncton. Pode deixar. Vou incluir. Já tirei minhas dúvidas. Legal, obrigado, Vitor. Vamos lá. Ô, Diogo! Prazer ter você aqui. Posso ler o que ele está falando aqui para ficar gravado? Claro. Eu e minha esposa fizemos em agosto, no caso, acho que ele está falando da visita exploratória. Ficamos num basement, no mesmo prédio em que a Thalita mora, tá ali B&B, e foi incrível. Conhecemos 4 cidades para saber qual seria a melhor para nós. Agora temos mais certeza de qual queremos. Legal. Poxa, obrigada. Vieram para Gabi, visita exploratória. Legal. Vieram para Regina? Acho que não, né? Não. Pularam. Eles estão mais aqui. O pessoal agora está querendo vir para esse lado de cá. O pessoal descobriu a Costa Leste, entendeu, Maurício? Então tá todo mundo chegando aqui, ó. Um dado interessante. Quando o meu marido começou a NBCC, eram 5 brasileiros fazendo NBCC no total, tá? Incluindo um que já estava indo para o 2º ano. Este ano de 2018, existem 65 brasileiros na NBCC. Uhum. Imagina, então, de 2 anos para cá. Pensa. Uhum. Olha, o Diogo também vai trazer a gataria dele, gateiro. Legal. Diogo, eu vou te mandar por e-mail, vou até anotar aqui, qual é o procedimento para trazer, tá? Não sei se você já viu, mas tem um procedimento, para você ter uma ideia, eu fiz uma planilha antes de vir, eu fiz uma planilha de todo o planejamento que eu precisava, os itens que eu precisava cumprir antes de vir. E a parte de trazer os gatos, sem brincadeira, acho que deu umas 10 linhas. É tipo assim, você tem que comprar a caixa, né, o case, para os gatos, tem um determinado tamanho, não é qualquer caixa. Viu o Diogo falando que durante o período que ele estava aqui, quase todos os dias chegavam brasileiros aqui em Moncton. Legal. Então, eu vou te mandar. Chegando para os cursos de janeiro da NBCC. Então, você vai ter que ter uma documentação, só para não fugir muito do assunto, mas você vai ter que ter uma documentação própria para os gatos. Não sei se você já viu isso, mas você tem que ir no veterinário no Brasil, ele tem que emitir um documento em inglês, que você vai ter que apresentar
E eu diria que a dica que eu dou é, quanto menos conexões, melhor. Se tiver voo direto, melhor ainda, porque para cada conexão, você vai ter que tirar o teu gato do case, passar no raio-x, e passar com o gato no raio-x é complicado, hein? Legal, eu te passo, tá? Que mais? Mais alguma dúvida? Mais algum ponto? Vamos lá. A gente já está encerrando aqui. Bom. Isso aí Legal. são todos meus alunos pedindo para a live acontecer sempre. Toda vez eu sofro com eles. Toda coisa que eu faço, eles vêm aqui perguntar. Queremos direto por causa do estresse. É isso aí. É muito estresse. É muito, muito estresse. E quando a gente trouxe os 3 gatos, a gente perdeu uma conexão. E aí foi terrível, entendeu? Mas deu tudo certo. Eles estão aqui, estão felizes. Acho que eles gostam mais daqui do que do Brasil. É mais silencioso, né? Aqui. Olha, minha cachorrinha, eu não sei gato, mas a minha mãe trouxe a cachorrinha dela agora. Dessa vez que ela veio visitar. E agora começou a nevar, né? Então a nossa cachorrinha está ainda se adaptando à neve. O que é isso? Mas parece que já está entrando no ritmo. Legal, maravilha. Maurício, eu queria muito te agradecer o convite, tá? Queria agradecer as pessoas que assistiram o webinar. Queria agradecer os meus alunos, né, por sempre me perturbarem, me prestigiarem. E caso vocês queiram entrar em contato conosco, o nosso e-mail é info@rentitup.ca, tá? Escreve tudo junto, assim, ó. Rent it up. Rent it up. Digito, claro, digito. Peraí, como que não? info@rentitup.ca. Nós estamos em processo de construção do nosso site, assim como das nossas páginas em redes sociais. Então, por enquanto, o único contato seria, de fato, através desse e-mail e também do meu telefone, que eu vou colocar aqui para vocês também, mais um, né? Porque é Canadá, o código é 506 e o telefone é 850-0109, ok? Vou colocar aqui para vocês. Mais um, 506-850-0109. Thalita. Ok? Legal. Thalita, obrigado também por ter aceitado esse convite, né? Meu prazer. Foi ótimo, acho que o webinar. Eu tenho um canal no YouTube que chama Canadá para Cozinheiros. Que legal. Pra quem não conhece. Tem receita vegana lá? E tem uma... Oi, desculpe. Tem receita vegana lá? Não, mas a minha empresa aqui, que eu faço catering, produzo comida, é de comida vegana. Maurício, vem para a monta, Maurício. Por favor, nunca te pedi nada. E também tem uma página no Facebook, que é Chef Maurício Canadá. Dá uma entrada lá, se inscreve. E eu vou procurar fazer esses webinar toda semana, tá? Talvez toda terça, eu acho um bom dia, né, para as pessoas aí no Brasil e aqui também. E vamos lá, vamos manter contato com a lista de contatos, de e-mails que vocês escreveram. Obrigado, gente. Bom final de feriado aí no Brasil. Boa noite. Boa noite, Thalita. Até mais. Tchau, tchau.